Oi pessoal, meu nome é Jéssica Machado, sou instrutora de Pilates e profissional de educação física. Hoje eu vim dar uma dica para as instrutoras de Pilates que atuam com aqueles alunos que não têm mobilidade de quadril e precisam trabalhar a mobilidade de coluna. O que acontece durante esse movimento que eu vou explicar para vocês? Aqui no Cadillac da Calfer, eu preciso fazer com que o aluno fique numa posição, certo? E essa posição é com essa abertura, essa amplitude de quadril. Porém, o meu aluno ou a minha aluna não consegue ficar nessa posição. O que eu costumo trabalhar durante esse movimento para facilitar? Porque o aluno não tem essa amplitude, não tem essa mobilidade de quadril e precisa trabalhar extensão e flexão de coluna. Ele precisa fazer esse movimento para trabalhar o rolamento de coluna, para fazer com que ele consiga mexer nesse movimento. Então, o que eu costumo fazer? Com o extensor da chair, eu acabo fazendo uma adaptação. Eu coloco o extensor da chair bem na posição lateral aqui, ó. Ele dá bem certinho no encaixe dos pés do Cadillac e eu coloco ele posicionado na posição que ele iria ficar aqui na frente. A mesma posição, o mesmo formato, tudo a mesma coisa. E é claro, vou reforçar com vocês. Esse movimento vai depender do aluno. E uma pergunta que a professora, o instrutor ou a instrutora de Pilates deve fazer é: o meu aluno precisa fazer esse movimento? Ele precisa trabalhar essa estrutura durante esse movimento? Teria um outro exercício que eu poderia adaptar? Porque tudo dentro do Pilates é adaptação. Aqui nesse movimento é uma adaptação que eu estou fazendo. Então, se o meu aluno precisa mesmo trabalhar, eu coloco ele e tá tudo certo, tá? Então, como eu estava explicando, eu consigo fazer esse movimento que eu iria fazer aqui na frente do Cadillac, dentro dele, com menos amplitude e assim o aluno não vai sentir desconforto durante o movimento, tá? Como o Cadillac da Calfer tem 4 pontos, eu posso utilizar qualquer um desses pontos. Eu posso utilizar para aquele aluno que tem zero mobilidade de coluna, com um pouco mais de amplitude, fazer ele descer um pouquinho, voltar com a mobilidade. Geralmente o aluno faz assim, só mexe o braço e com isso vai depender do comando verbal e da instrução também da instrutora. Ou aquela minha aluna que é um pouquinho mais baixa, que tem mais mobilidade de coluna, mas não tem amplitude de quadril, mobilidade de quadril. O que eu faço? Eu deixo o ponto da nossa barra lá no último ponto e faço com que essa aluna trabalhe bem a mobilidade de coluna e assim sucessivamente trabalhe essa amplitude de quadril, certo? Como eu já havia falado, dessa questão de movimento vai depender do aluno e se ele precisa ou não fazer o movimento, tá? Então, a professora que consegue observar bem, fazer uma boa avaliação biomecânica do aluno, consegue entender se ele vai precisar ou não disso, tá bom? Essa era a dica de hoje. Quem gostou pode comentar nos comentários. E se você tiver alguma dúvida também pode nos enviar. E eu também aceito dicas para fazer de vídeos, tá? Um beijo e até a próxima!